Olá pessoal, dia de quinta-feira, dia de TBT do Brownie. Como sempre, uma história magnífica, curiosa, importante e impactante a respeito do nosso querido Botafogo de Futebol e Regatas. Pode parecer uma história repetitiva de hoje, rapaziada, mas não é. A gente já vem falando aqui bastante a respeito do tricampeonato mundial e internacional, que seja, o tricampeonato da Copa do Mundo de Clubes em Caracas, conquistado pelo Botafogo, o maior campeão daquela competição. Já detalhamos o título de 67, contando os jogos, como foi. Já detalhamos também o título de 70 na entrevista do Roberto Miranda. Faltavam registros aqui de 1968, o segundo campeonato. Não falta mais. Chegou o momento da gente conversar aqui sobre a saga do Botafogo contra a seleção argentina. E como os hermanos ficaram loucos ao enfrentar um time do Botafogo semanas antes de terem visto aquele mesmo time com uma camisa diferente. Que história é essa? Eu vou contar agora. Não só eu, mas tem gente aí para me ajudar nessa, com participação especial aqui no canal Brownie Fogo, para ajudar a gente a mergulhar de vez nessa história, quando os argentinos perderam a taça pro Botafogo, tanto no futebol quanto no tapa. O TBT do Brownie, meus amigos, começa exatamente agora. Vamos para uma viagem no tempo até agosto de 1968, para desmistificar muita coisa, principalmente quem insiste em falar que aqueles campeonatos que o Botafogo disputava, por mais que fossem excursões, por mais que não fossem sediadas por entidades oficiais do futebol e fossem realmente organizadas por um coletivo de empresários e tudo mais, eram torneios muito importantes. E saía faísca. Primeiro vamos contextualizar. O Botafogo já vinha de 2 anos seguidos vencendo torneios na Venezuela e torneios contra adversários renomados. Em 1966, o Botafogo venceu a Taça Periódicos Esportivos na Venezuela. Não era ainda o Triangular de Caracas, mas o Botafogo venceu a equipe do Santos, o grande Santos de Pelé, Coutinho, companhia, que vinha todo badalado, cheio de moral para enfrentar o Botafogo na Venezuela. Melhor de 3. O Botafogo não deu chance nem para o terceiro jogo. Em 67, aí sim, o Botafogo conquistou a sua primeira taça oficial da Copa do Mundo de Clubes de Caracas, batendo o Barcelona e batendo também o Peñarol, o campeão espanhol, e o bicho-papão das Américas, que era aquela equipe uruguaia. Em 1968, claro, o Botafogo voltaria a Caracas, A cidade tinha se apaixonado pelo futebol do Botafogo, bicampeão carioca, campeão da Rio-São Paulo, um dos favoritos para conquistar ali a Taça Brasil quando retornasse às atividades no país, e foi para enfrentar alguns adversários peculiares. Pela primeira vez a gente teve seleção disputando contra clube naquela situação naquele torneio. E aliás, não era nem tão familiar assim. O Botafogo já tinha enfrentado aquele mesmo time e causou pânico nos argentinos que viria a enfrentar. Além da seleção argentina, o Botafogo também enfrentaria o Benfica, campeão europeu. Na realidade, naquele momento era vice-campeão europeu. Viria a ser o campeão europeu na sequência, mas era aquele Benfica de Eusébio, cara. Realmente a base da seleção portuguesa, que há poucos anos, há 2 anos atrás, tinha eliminado a seleção brasileira, bicampeã do mundo, numa Copa do Mundo na Inglaterra. Mas hoje, rapaziada, nós vamos focar aqui no confronto entre Botafogo e seleção argentina, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1968. Vale lembrar, pessoal, 17 dias antes daquela pequena Copa do Mundo de Clubes de Caracas em 68, a seleção argentina estava no Brasil e tinha acabado de ser goleada pela seleção brasileira em pleno Maracanã. 4-1. E quando a seleção argentina se preparou para enfrentar o Botafogo, eu e o Rob Porto, numa brincadeira que tivemos, eu, o Rob Porto, Fabiano Bandeira, participamos de uma live recentemente, há uma semana atrás, no canal do Fabi, nós fizemos até uma brincadeira relembrando esse momento, relembrando essas questões dos títulos mundiais. O Botafogo, naquela ocasião, rapaziada, a seleção brasileira que bateu a seleção argentina por 4-1 no Maracanã, no dia 7 de agosto de 68, tinha 8 jogadores do Botafogo. Quando a Argentina, 17 dias depois, foi enfrentar o Botafogo naquela competição em Caracas,
Ela se deu conta e falou: ué, gente, são os mesmos caras, só que eles não estão de amarelo, eles estão de preto e branco, não tem diferença nenhuma nisso aí? Pra falar a verdade, quase isso. A seleção brasileira, inclusive, tinha mais jogadores do Botafogo no dia 7 de agosto do que o próprio Botafogo naquele torneio de Caracas. O Paulo César Caju estava naquela goleada de 4-1 do Brasil sobre a seleção argentina. Roberto Miranda fez 2, Valdeir também marcou o gol dele, Jairzinho deixou o dele, só que o Paulo César não esteve presente naquele campeonato de Caracas em 68, ou seja, o Botafogo tinha menos jogadores do seu scratch do que a própria seleção brasileira 17 dias antes. E aí os argentinos entraram com sangue nos olhos. Pô, cara, a gente está enfrentando a mesma seleção. A única diferença é que os caras hoje estão de preto e branco. A gente não pode entrar na roda de novo. Resultado: entraram na roda mais uma vez. E dessa vez não aguentaram de raiva. Tiveram que partir para a ignorância, depois de entrarem na roda para a seleção vestida de amarelo e depois para a seleção vestida de preto e branco. Botafogo venceu aquela partida, a pancadaria estourou, mas os detalhes a respeito disso eu não vou contar. Quem vai contar é um convidado muito especial. Certamente vocês já ouviram essa voz narrando algum jogo do Botafogo, ou do Campeonato Brasileiro que seja. Jogada pro Louco Abreu, hein? Ele pode até bater pro gol. Arriscou e fez! Gol do Botafogo! Trata-se do narrador Rob Porto. Além de botafoguense, apesar de botafoguense, narrava com maestria qualquer jogo dos canais Sport TV, seja do Botafogo, do Flamengo, de outros clubes e até também de outras modalidades. É um especialista, por exemplo, no basquete. E ele também é filho, teve de quem herdar o grande talento, é filho de um dos ilustres botafoguenses, um dos maiores cronistas da história do futebol brasileiro, Roberto Porto. Por exemplo, autor desse livro aqui do Didi, que está enfeitando o nosso cenário hoje. E é justamente o Rob que vai contar pra gente sobre essa história. Como aconteceu? Ele tem detalhes, fotos, registros, jornais da época, e ele lembra cada detalhe daquilo que aconteceu e fez com que o Botafogo, mais uma vez, colocasse os argentinos na roda, dessa vez com um uniforme diferente. Diz aí, Rob! Alô, Brownie, tudo bom? Amigo Daniel Brownie, do Brownie Fogo, pediu para falar sobre um Botafogo e Argentina, em 1968, que é um jogo depois daquele da seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã, no dia 7 de agosto, que teve 8 jogadores do Botafogo, aquela Selefogo, que ficou conhecida, né, com o gol do Valtencir, 2 do Roberto Miranda e 1 do Jairzinho no final, com uma troca de passes com mais de 5 minutos, enfim, o time do Brasil goleou a Argentina, teve olhar, e os argentinos ficaram com aquele engasgados, e depois, pouquinho depois, o Botafogo enfrentou a Argentina em Caracas, na Venezuela, disputando aquela pequena Copa do Mundo. E isso foi no dia 24 de agosto, ou seja, não foi muito tempo depois. E daqueles times que jogaram no Maracanã e depois na Venezuela, o Botafogo tinha 7 daqueles que jogaram no Maracanã, só o Paulo César Lima não estava, e a Argentina tinha 5 jogadores daquele time. Então, quer dizer, estava muito ainda vivo, né? Aquele desafio, aquela goleada da seleção brasileira. Então, o Botafogo jogou pressionado, aquela partida a Argentina queria ganhar de qualquer jeito. No segundo tempo, num contra-ataque puxado pelo Gerson, uma jogada com o Roberto Miranda, o Jairzinho esperou o Andrada, que depois foi jogar no Vasco, saiu, tocou e fez driblou o Andrada, fez 1-0, o Botafogo venceu e aí o pau quebrou. O pau quebrou e o jogo foi interrompido durante 8 minutos, teve jogador da Argentina expulso, um zagueiro que estava no Maracanã, e o Botafogo acabou vencendo o jogo, jogando naquele estilo característico, né, do time de 68, todo mundo se conhecia, o Botafogo já era bicampeão carioca, né, o Campeonato Carioca já tinha acabado quando o Botafogo foi para esse torneio, depois seria bicampeão da Taça Guanabara, mas naquele time, eu até anotei aqui, olha, jogaram, dos que jogaram no Maracanã, jogou Moreira, jogou Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto e Gerson no meio de campo, Jairzinho e o Roberto, né? O Cal, o Zé Carlos, o Zequinha e o Lula não estavam naquela seleção brasileira que estava no Maracanã, mas participaram desse jogo. Agora, o curioso é que depois dessa vitória contra a Argentina, os times foram programados e os dirigentes do torneio na Venezuela tinham uma taça para entregar para o Botafogo, só que descobriram que tinham roubado a taça.
Ou seja, o Botafogo acabou ficando sem essa taça desse jogo contra a Argentina. No dia seguinte, depois no domingo, o Botafogo enfrentaria o time do Eusébio, né, o Benfica do Eusébio, acabaria vencendo também e depois retornaria para o Brasil para jogar o Campeonato Carioca. Né, na época o presidente era o Tetel, o Temar Duta de Castilho, mas enfim, foi esse jogo. Pau quebrou, Botafogo e Argentina, ou seja, ganharam no Maracanã, representando a seleção brasileira e depois venceram a Argentina em 1968 nessa pequena Copa do Mundo. Abraço, histórias do Fogão aí. Que história, hein, meus amigos? Que grande história que a gente tem aí para contar a respeito do Botafogo. Isso realmente é um grande cala-boca, é um tapa de luva na cara de pessoas que falam que aqueles campeonatos não eram importantes. Eles poderiam não ser os mundiais de clubes oficializados, eles podem não ser uma competição que hoje não é prestigiada por conta da imprensa, né, e também das autoridades que fortificaram o que é importante e o que não é, mas isso não pode ser apagado na nossa memória, rapaziada. Para você ver a simbologia que tinha esse campeonato. O Botafogo ele não teve a taça porque ela foi roubada. Se ela foi roubada é porque alguém ficou muito irritado, ficou muito injuriado do Botafogo ter colocado uma seleção na roda pela segunda vez. E essa frase para mim é simbólica. Imagine um jogador argentino olhando os jogadores do Botafogo aquecendo naquele momento, aquecendo antes da partida contra a Argentina e olhando, pô, cara, eu já vi esses caras em algum lugar. E se tocar que 17 dias antes tinham jogado contra esses mesmos caras, só que de amarelo. E vale deixar alguns registros aqui que foram captados pelo Fogão Net há mais ou menos umas 3 semanas atrás. A festa no aeroporto, os jornais destacando a vitória do Botafogo, a chegada da equipe no aeroporto e a canção, a seleção acaba de chegar. O Botafogo desembarcava de novo no Rio de Janeiro, cheio de moral para enfrentar mais competições oficiais do seu calendário. Outra curiosidade, o Botafogo foi enfrentar a equipe do Benfica praticamente com um time misto. Além do PC Caju, que não foi à excursão com a equipe do Botafogo, por conta dessa partida violenta, né, toda a questão dos carrinhos que os argentinos davam ao longo do jogo, né, da violência dentro de campo e também fora, na trocação de socos que aconteceu e que dizem os registros que os argentinos levaram a pior, o Botafogo teve alguns desfalques contra a equipe do Benfica, além do PC Caju que já não tinha viajado. Zé Carlos, os defensores Leônidas e Carlos Roberto, né, defensores inclusive muito importantes do Botafogo naquele momento, além do atacante Rogério Hetmanek, que era um dos principais jogadores do Brasil na época, não puderam comparecer na partida contra o Benfica e mesmo assim o Botafogo venceu o time do Eusébio, gol marcado por Roberto Miranda e se sagrou campeão daquela competição, sim, importantíssima naquela época. Mas o que acontece de melhor, né, na minha visão, eu como grande torcedor do Botafogo e também da seleção brasileira, é que eu vi os argentinos, né, na verdade a gente não precisa nem ver, né, para registrar esse tipo de momento, a gente consegue ler e imaginar isso na nossa mente. Eu consigo imaginar na minha cabeça os argentinos completamente zonzos com o futebol do Botafogo, completamente confusos com a pancadaria que rolou logo depois, e claro, sem entender absolutamente nada, olhando para aqueles jogadores, vendo alguma familiaridade e na verdade pouco importava. Afinal, a camisa preta e branca, naquela época, provavelmente era sinônimo de camisa verde e amarela. A Selefogo era uma realidade. E o baile dos argentinos em 15 dias da seleção brasileira e do Botafogo com os mesmos jogadores é a prova disso. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Rob Porto, muito obrigado pela sua participação e espalhem esse vídeo para todo mundo que ousa falar da história do Botafogo. Coloca aí no teu grupo de WhatsApp com seus amigos flamenguistas, tricolores, vascaínos ou até botafoguense, que o botafoguense tem um amigo que desdenha essa conquista. É muito importante que a gente ajude a espalhar a importância dessas histórias e não deixe com que isso fique esquecido no passado. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!